qual que é o modus operandi do nosso grupo aqui, que é a participação, que é a interação, que é enriquecer com as contribuições de cada um, é isso? E a proposta hoje é de trazer um texto que a gente já trouxe em outras vezes, lá na Casa do Contorno, e salvo engano aqui com a Daniela Antonioli também, que é a cura de Bartimeu. Na verdade, trazer a cura de Bartimeu, mas segundo o entendimento, não, segundo a proposta também do Gilberto Vieira, que é, na verdade, um dos inspiradores ali do Grupo Ismael, foi um dos orientadores da Lena, inclusive sugeriu o nome Ismael, a sugestão veio dele, né? E a proposta nossa é de trazer o texto dele. Okay? Pois é, onde que está? Mas eu... Você trouxe aqui, abaixo? Não, tá aqui, eu estou pensando. Não, tá aqui. É porque a gente não está enxergando. É porque a Silvia é cego, né? Vamos melhorar agora. Nada de queijo. Gente, eu estou muito agradecido também. Você levar e agradecer. Não, acho que vai dar tempo. Vamos lá. Vamos ler então? Fiquem à vontade, viu? A cura de Bartimeu, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Tá bom? Ou de novo? Mais uma vez. Mais uma vez. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É isso. Segunda-feira, a gente tem um encontro aqui que serve de preparação para o estudo, de quarta-feira, né? E a Valda, ela colocou uma coisa muito legal, que é a importância da gente estar recapitulando o tempo todo. Esse trecho do Evangelho, para mim, ele é fantástico, adoro esse trechinho, curtinho, né? E ele, na verdade, ele recapitula muito daquilo que a gente vem falando aqui. Muita coisa, né, Valda? Uhum. Traz, na verdade, outras interpretações sobre o mesmo tema. E aí eu queria, antes de mais nada, criar uma interaçãozinha rápida. É o seguinte: o que o texto diz, assim, quais que são os pontos principais que eles trazem para a gente aqui? Alguém podia colaborar? Acho que é a fé. A fé, perseverança.
Misericórdia. Muito importante, Rodrigo, esse apelo. Filho de Davi, tenha piedade de mim, né? Me ajuda. Esse clamor é muito forte. O clamor dele é intenso, né? É verdade. Pois é. Tudo isso, obviamente, num grupo espiritualista, que a gente trabalha com o Evangelho, com o Novo Testamento, a gente vem ensaiando e vem trabalhando isso há muito tempo. Esse trecho da cura de Bartimeu, para mim, ele condensa muita coisa, de uma forma muito singela, muito gostosa. A misericórdia. Pois é, uns que eu levantei rapidão são a transformação, a justiça, a misericórdia, a fé, a confiança, a autorresponsabilidade e por aí vai. Depois a gente volta, tá? Começa lá, o primeiro versículo. E a proposta aqui é a gente trazer versículo por versículo e trabalhar, tá bem? Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. Aí o Gilberto já traz uma coisa super legal, eu nunca tinha atinado para isso não. Entraram, na verdade, foram para Jericó, e ele não fala de hierarquia nenhuma. Em Jericó, alguma coisa aconteceu, eles certamente foram tocados, foram movimentados, a ponto de saírem de lá mediante uma hierarquia. Sai Jesus, o Mestre, o Cristo, já saem os discípulos e uma grande multidão. E aí eu já me vejo. Aliás, aí eu posso dizer, nós nos vemos aqui, né? Por vezes, discípulos, muitas vezes já discípulos, né? O motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né? Que a gente está nessa procura. E é claro, eu falo por mim, muitas vezes ainda multidão. Mas já existe em mim um propósito a ser atingido, que é da força cristônica, não é assim? Então a gente já elenca logo de cara essa questão daqui da hierarquia e de passos a serem galgados. E aí, o que simboliza a mendicância, espiritualmente falando? Silêncio. Pode ser o silêncio. Carência. Carência. Falta de. Falta de, é isso. Pedido. Né? Pois é, simbolicamente, porque por vezes a pessoa mendiga, vamos falar materialmente, realmente por ter tentado esgotar todas as possibilidades e não tem outra opção. Falar agora pela fuga lá dos refugiados lá da Líbia, aquela coisa toda, né, gente? Mas simbolicamente falando, é uma condição em que eu não me conscientizo de possuir valor em mim mesmo, buscando sempre auxílio externo, sempre do outro. Ou seja, carência, insegurança. Eu não consigo perceber em mim recursos. Para tanto, eu busco sempre o outro. A fé do outro também, não a minha fé. E por vezes cai num automatismo que não é meu. Não é isso? Mendigo. E aí? A mendicância, ela vem por vezes quando eu estou buscando só no outro. Eu busco só lá porque eu não acredito na minha capacidade. Eu estou sempre dentro de um sentimento de menos-valia, não é assim? Eu não dou conta, não consigo, não é muito para mim. Mas por vezes também acontece o contrário. Aquela questão do ego sobrevalorizado, supervalorizado, né? Eu sei mais, eu entendo melhor, eu sou mais inteligente, eu sou mais simpático. Também, de certa forma, não deixa de ser uma forma de mendicância. E aí? Qual que é o meu tamanho? Aonde que eu me encaixo? Nem mais, nem menos. De que tamanho que eu sou? A ponto de eu não ser nem menos e nem mais. E aí, salvo engano, Paulo, né? Que o de maior idade estenda a mão por menor idade. A gente está sempre nessa posição. Por vezes eu estou na menor idade, por vezes eu estou na maior idade, eu ajudo alguém. Amanhã eu preciso de ajuda, preciso da mão estendida de outro. Amanhã eu estendo a mão para alguém. E é assim. Para eu não cair na mendicância, eu tenho que entender certinho qual que é o meu tamanho. Eu sempre confundo um pouquinho, mas eu ainda falei que vou tatuar a frase, que é como é que é? Aquele que não quiser ser. Se eu não quiser ser mais do que sou, não temerei ser menos do que sou. Não é isso? Contemporâneo. Eu sei, mas é para provocar. Tão difícil É isso. Você falou antes que eu não sabia. Mas é só para provocar.
Charminho. Escrever. Ou seja, se eu não quiser ser mais do que eu sou, se eu reconhecer do tamanho que eu sou, as minhas limitações, beleza. Eu não vou ter problema, é ter medo de ser menor. Aí eu começo com o quê? Com minha arrogância, com a minha prepotência, com a minha vaidade, com o meu orgulho. E que, é claro, não à toa, deusidência, que a Lu trouxe tão bem pra gente. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui agora. Cegueira é uma privação séria que me impede de perceber determinados aspectos da vida. Não é assim? Pois é. Aí vem a pergunta. Tá lendo bem de trás? Errei. Era para ficar mais claro, não para falar que tá todo sério. Pois é. É porque lá tá legal, lá tá clarinho, não é igual para Aí vem a pergunta, gente. Quando é que eu sou ou quando é que eu estou cego? No caso do ensinamento do Cristo, sim, é quando você não quer ver a verdade. Aí você é um cego. No caso do ensinamento do Cristo, ele disse muitas vezes, foi cego. Não quis ver a verdade. Não é? Aí nós estamos cegos. Pois é. Cega também quando os véus de Maia me turvam a visão e nas Aí os véus de Maia me prendem nas ilusões. Não é assim? Pois é. Quando é que eu sou e quando é que eu estou cego? Sou e estou. Ou um dos dois, né? O que eu estou escrevendo aqui, que eu estou gostando muito. Miopia ótica e miopia ética. Chique, depois podia trazer pra gente, hein? Pode trazer, legal. Pois então, quando é que eu sou ou estou cego? O Lázaro ajuda muito bem. Olha só, aí o Gilberto dá uma ajuda boa. Cegos são aqueles que se negam a analisar de forma imparcial a linguagem dos fatos, fechando-se em acanhado círculo de visão particular, impedindo a interferência da luz de conceitos elevados para saludar renovação de posturas e atitudes. Ou seja, de forma imparcial, sem trazer o meu colorido, que seja feita a minha vontade, sempre, não do alto. A linguagem dos fatos, os fatos que a vida me proporciona o tempo todo, como a Lu colocou para a gente há pouco, né? As adversidades, as dificuldades. Então eu não consigo ver de forma imparcial a linguagem daquilo que acontece com a minha vida no dia a dia. E não acreditar que os acontecimentos eles são um turbilhão de acasos. A gente já tem um entendimento um pouquinho diferente, né? Tudo tem um propósito, tem uma motivação, não é assim? Fechando o meu acanhado ciclo de visão particular. Só vejo aquilo que eu quero ver. Aquilo é um encontro, aquilo me dói, aquilo me atrapalha. A culpa é do outro. Aliás, se a culpa é minha, por que quiser. Impedindo, vai ser uma queixa. Impedindo a interferência da luz de conceitos elevados. Nós estamos falando aqui de uma cegueira espiritual, né? Para saudável renovação, para minha renovação de posturas e atitudes, é a tal da reforma íntima. Não é assim? E agora é que a ordem é melhor, né? Quando é então? Menos cego agora, né? Quando é que eu sou ou estou cego? Tem tudo a ver, é boca de bode, né, Helena? Fecha assim, né? Com o texto da Lu. Tudo a ver com o texto da Lu. De certa forma que a gente está falando aqui, né, Lázaro? Bom, tudo que contribui para a união das criaturas comprova as vantagens terapêuticas do amor. Por exemplo, um livro que internece, uma palavra de carinho que sensibiliza, um auxílio que reanima, estar num grupo fraterno e por aí vai, não é? Isso eu não questiono, para mim, beleza, eu já estou praticando, eu leio, isso está tudo jóia demais da conta, não é? Mas agora, a cegueira, quando que é mesmo, Lázaro? A cegueira acontece quando? Quando você não quer ver a verdade. A verdade. A verdade. Pois é. E o companheiro de trabalho antipático, ou às vezes na minha própria família, o trabalho que por vezes é insuportável, e aí eu queixo, só queixo, o obstáculo difícil,
o marido, a esposa, a ex-namorada, a dificuldade da falta da promoção. Aí é que está, na verdade, a verdade. A verdade que está contida aí. Esse é o grande desafio. Esse é o grande propósito. Para que a gente perca a nossa cegueira. Para que eu consiga perder a minha cegueira. Só o outro. Não me vejo que sou eu. Eu me eximo da minha autorresponsabilidade. É aquela velha história, né? Eu planto limão e quero colher só laranja. Só laranja. Serra d'Água. Bahia. Serra da Bahia, né? Eu percebo que eu construí e atraí aquilo tudo para a minha vida diante do meu próprio plantio. Pois é. Danado é sair disso para a prática, né? Por isso, né, Valdo, que a gente tem que repetir e repetir, pelo menos eu tenho que repetir e repetir, porque aí isso vai solidificando, uma hora entende, né? Aí mais simples eu queixar. Mais simples eu queixar e lamentar, inclusive da noite mal dormida, porque tinha pernilongo além do calor. Mas a hoje não pode queixar mais. Não pode mais. Além de tudo, o time perdeu, aí ficou complicado. Como é que é? E além de tudo, o time tinha perdido na noite anterior. Pois é, falando nisso, falta uma cegueira, por exemplo, de time ter perdido. Uma pessoa. Acabou com o torcer pro Cruzeiro. É um cego. Não consegue viabilizar as coisas. Aí esse ele tem que achar dele. Nesse caso é permitido. Rodrigo, tira o véu de Maia. Pode, falando sério. Atualmente está permitido queixar no seu caso especificamente. É melhor que você faz. Entendeu? É a cegueira. Já vamos passar você, hein? Vai. E quando também, gente. Vamos para a realidade, para a pessoalidade. Tira o véu da Maia. Não é? Tira o óculos, tira o colorido, né? Que a gente tem. Cada um estuda, faz pessoa como não aprende nada, impressionante. E quando isso que eu estou vendo da antipatia, do quão insuportável está o meu trabalho, dos obstáculos que eu vejo na minha vida, quando isso não é um reflexo daquilo que está sempre dentro de mim. Se eu realmente começar a trabalhar isso de forma verdadeira dentro de mim, a minha cegueira vai diminuir. Não é assim? Como cego, eu continuo, eu permaneço mendigando vantagens afetivas, situações ideais para as minhas experiências, sem ver o quanto que as adversidades me trazem oportunidades valiosas. E não foi combinado, né, Lu? Não foi. Não foi. Perceber em cada frustração divina que tem por trás. Todas têm. Todas têm um divino por trás. Em cada desconforto. Encarar as adversidades. Se eu encarar de frente, não é, Lema? Encarar de frente, né? Não pode encarar de lado, não, né? É a Tati, né? Ou seja, se ela está na minha frente, é porque eu preciso dela para o meu crescimento. Quem chegou de férias foi o Júlio, né? O Júlio chegou de férias e estava pensando lá fora. Aí ele falando que saiu uns dias e tal, e perguntei, e voltou, beleza, tranquilo, já aprumou, né? Não tem depressão pós-férias, não? Sabe por quê? Quando voltei, a última férias que eu tirei, uns 10 dias, eu voltei muito deprimido, muito chateado. Aí, ao ex que me chama, que me liga, meu amigo chefe. Aí chefe liga, você faz? Sai correndo, né? Você obedece, né? Chefe é o Anderson, tá? Chefe me liga. Aí, o que está acontecendo? Putz, voltar tá fácil, tá difícil, tanto trem que eu tinha nem deixar de lado, bater tapete, agora tem que encarar de novo. Queixa. Pois é, a queixa. Ele cruzou os bracinhos na minha frente, só olhou para mim assim, ele me chama de amiguinho. Amiguinho, tem jeito não. Encara. Você não tem opção. É isso, ponto. Que coisa, né? Chefe é chefe, né, gente? Não é à toa. Mas é. Encara e faz a coisa se tornar fácil. Enquanto eu fujo da minha dificuldade, seja de que natureza for, em qual ambiente for, só dificulto. Onde bate tapete, o que tem? Fermento. Ela aumenta depois.
Reproduz. Ao mesmo tempo é alegria. Pois é, olha só, aqui toda vez que eu encaro a adversidade, que eu realmente trago ela para o meu colo e eu olho ela de frente, diminui, né? A minha cruz fica um pedacinho mais leve. Não é assim? Senhor, muito obrigado, sem queixas. Sem queixas. E agradecido. Celebrar e agradecer, não é assim? Aprendi hoje. E aí, eu tiro, inclusive, só do pessoal. Eu sempre li esse trechinho, que é de Mateus: se amados que vos amam, que galardão havereis. Não fazem os publicanos também o mesmo, só para abstrair só da pessoa física, do pessoal, e amar as dificuldades, amar as diversidades, amar os obstáculos. Belíssimo desafio, belíssimo. Tenho tentado, nem sempre consigo, mas só de estar tentando eu já estou bem felizinho. É sério. E aí, gente, vem, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro, ele era cego, mas ele ouvindo que era Jesus. Ou seja, ele por si só não fazia contato com Jesus. Ele ouvia através de outros, por conta da minha cegueira. Eu precisava de intermediários, de outros, para poder me ajudar a contactar o Cristo. E aí eu fiquei me perguntando. E acho que o legal, que eu tenho trabalhado, e que a gente vem trabalhando aqui, é de trazer tudo que está no Evangelho para o meu cotidiano. Tudo. Quando é que eu preciso de intermediário para escutar o Cristo? Quando eu entro no automático, né? Não é assim? Quando eu... Às vezes não é nem questão de estar ocupado, não. Mas é a forma como eu estou ocupado. Aí eu caio em muitas ilusões. O fato de estar muito ocupado hoje em dia é inevitável para a maioria de nós, não? Mas como que eu estou ocupando o meu dia? A ponto de precisar, às vezes, da interferência de outro para me fazer contactar meu Cristo. E aí ele diz: tem misericórdia de mim. Aí que vem a questão da justiça e da misericórdia. Na hora que ele fala, tem misericórdia de mim, ele reconhece que ele está naquele estado por consequência única e exclusivamente daquilo que ele plantou. Ele aqui, ele pede misericórdia, ou seja, Jesus apiede-se da miséria do meu coração. Não é? Então, aí vem esses dois conceitos muito legais, que é o de justiça e o de misericórdia. Justiça é aquilo que é justo, né? Justeza, né? Aquilo que é ajustado a quê? Ajustado e alinhado com a lei divina. E em todos das outras curas, Jesus fez lá da mão mirrada, do cego de nascença, do paralítico de Betesda, não é isso? A mulher morriça. Em todas as curas, o que Jesus propõe para aquele que está precisando da cura? Vai, não fez mais. Pois é. E ele propõe o quê? Ele sempre propõe que exista justiça. A pessoa, como o paralítico lá de Betesda, da margem lá da piscina de água lá, que ele pega a sua esteira e levante-se. Ele exige de cada um naquelas situações, a mulher hemorroísta, sempre acho difícil falar assim. Ele pede, ela que inclusive tinha vantagens com a situação dela, ela capitaneava com a vantagem com a situação dela, ele pede, e ela, de certa forma ela se identifica tocando a veste dele. Em todas as situações, Jesus pede para que a pessoa faça cumprir a justiça, que a lei de causa e efeito. Não é? Só que aqui, nesse caso, ele atua com misericórdia. Se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça não é graça. Ou seja, é um outro desígnio da providência divina. É a justiça e a justeza, não é isso? Mas também a misericórdia. E o que costuma, na maioria das vezes, blasfemar contra a justiça? Fazer que se cumpra a vontade do Pai. É a minha rebeldia, de não aceitação. Por que comigo? Aí eu entro na queixa. Logo eu, por que eu mereço passar por isso? O que eu fiz para merecer isso? Aí eu sou rebelde. Eu não reconheço a necessidade de que não é por acaso, não é à toa que aquilo acontece comigo. Não é assim? A rebeldia
me afasta da justeza com a lei. Aí eu bato cabeça, bato cabeça, bato cabeça. Aí vem a dor, a bendita dor, e me impede a ficar menos rebelde um pouquinho. Não é assim que funciona? Pois é. Rodrigo, Oi? mas aonde que entra a justiça nessa passagem? Não entra. Ah, ok. Não entra. Entra misericórdia. Entra misericórdia. Exatamente isso, Isabela. Ele tem misericórdia. E aí a gente vai falar daqui a pouco o que é que eu preciso para que a misericórdia divina atue em mim. E a partir da atuação da misericórdia, ele fala lá atrás, segue o caminho de Jesus. Mas é isso mesmo, não entra. Por isso que a gente fala de dois desígnios da providência. A justiça, que é aquela que a gente está já habituado, que é o karma, a lei de causa e efeito, não é assim? E agora, de forma bem clara para a gente, didaticamente, com o caso da cruz de Bartimeu, sobre a misericórdia. E daqui a pouco a gente volta lá, já já. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Reconhecendo que a motivação era pessoal, por isso tem piedade da miséria do meu coração. E fala do meio ambiente, de certa forma, né? Olha só, tão de gente ali em volta, o repreendia para que ele ficasse quieto. Ou seja, não faço contato, não. E quando é que isso acontece comigo? Para que eu me cale, para que eu não faça contato com o meu Cristo interno diariamente. Mas quando? Por quê? Eu me permito cair nas ilusões, me permito cair nas distrações da vida o tempo todo. O tempo todo. Eu entro no automatismo o tempo todo. E aí, é aquela retenção do meio ambiente que exerce sobre mim, para eu não fazer contato com o meu Cristo interno. As forças involutivas. As forças involutivas, elas atuam atuam o tempo inteiro, interna e externamente. Interna e externamente. E o que é que eu tenho que fazer para não permitir que as forças involutivas atuem sobre mim? Filho de Davi, que misericórdia. Clamar pela misericórdia, filho de Davi. E mais do que nunca, olhar e orar e vigiar, mais do que nunca, porque senão eu entro de forma distraída no meu automatismo e saio tratorando a vida, atropelando as questões que me levam no contato político o tempo todo, falando comigo, não sei se falando com vocês. E vem, oi? Pensando, você não coloca a gente na posição de vítima quando você fica esperando muita misericórdia e quer fugir da lei da ação e reação. Escutaram? Não. Repete, gente. Se nós nos colocarmos como posição de vítima e ficar esperando a misericórdia, ao invés de levar a lei de causa e efeito. Entendeu? Se a gente esquecer a lei de causa e efeito e se colocar como vítima e esperar a misericórdia. Se a gente não corre o tempo todo, é sinistro. Ó céus, ó duro, a vida cruel, aquela motocicletazinha do desenho, né? E aí vai acontecer mesmo, então eu fico quietinho, apático, esperando, porque eu não preciso de fazer a minha parte para contrapor os efeitos. Porque tem uma, eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu acho que tem uma certa cegueira, às vezes, de eu ficar... Do comodismo. Comodismo e falar, não, Deus vai ter misericórdia de mim, então eu vou esperar para que eu vou movimentar? Para que eu vou me esforçar? A troco de que essa misericórdia vai atuar? Você é muito danadinho, o Gilberto fala isso daqui a pouco. Você está certíssimo. Oi? Já pulou lá na frente. Já pulou lá na frente, já foi muito terrível. Rodrigo, essa hierarquia, o reconhecimento da hierarquia, do recurso que ele pode alcançar com a hierarquia, né? Filho de Davi, né? Igual a falou. Então ele faz a conexão ali e clama, né? Ele usa então o recurso. Né? Quando ele ouve que é o Cristo que está ali por ele, né? Então acho que ele tocou essa questão dele usar, né? E eu posso fazer isso em todos os momentos que eu estou na minha cegueira. E eu tenho um insight assim desse recurso dentro de mim. O fato de clamar, de buscar, já é uma consciência desperta.
e que busca uma conexão mais alta, não é assim? É a casa da lareira dentro de casa que não tem chaminé. Se não tiver chaminé, ou se a chaminé não estiver limpa, sabe o que vai acontecer? A fumaça fica lá dentro, eu fico respirando aquela fumaça. Na hora que eu vejo que eu preciso de uma conexão com o alto, eu já começo a limpar a minha chaminé, porque a fumaça sai e eu respiro ar puro. É a consciência desperta, né, Vanessa? É isso, tá bom. E ele fala também do pranto como recurso terapêutico. Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Com consciência. Chorar por chorar, não guarda seu nome, desculpa. Jusilene falou pra gente o seguinte: chorar por chorar e esperar de perna sentada é amplificar minha dor, principalmente se fosse sem consciência. A dor consciente é amplificar minha dor, porque não vai acontecer. E ele fala já pra gente como tratar a misericórdia, encarar e entender melhor a misericórdia. O Trigueirinho fala que a misericórdia é uma coisa quase que inintendível para o ser humano. É muito distante do ser humano. E é algo desafiante, para não falar que é difícil, senão eu apanho. Então existem muitas formas de sofrer, porém só uma delas se redime. A que promove a catarse, a transformação da dor e recompõe o indivíduo na postura de submissão à lei, ajustando-se ao trabalho. E aí? Aqui faltou, tinha que fazer suspense. Como é que então que eu me submeto à lei? Já dei a resposta, né? A senhora já falou antes também. Danada é isso, né? Porque tem muita coisa que eu faço de forma inconsciente, mas graças ao bom Deus, que é o meu esforço, aos nossos esforços, muitas coisas que a gente já faz conscientemente, não é isso? Então, a proposta, o desafio, e acho que o caminho nesse caso, é isso. De novo, muita oração, muito olhar atento, muita vigilância comigo mesmo. Se eu atuo de forma consciente com o que eu já tenho de recurso, joia. E principalmente se eu faço revisões, se eu revejo e presto atenção em tudo aquilo que eu ainda faço de forma inconsciente. Se eu conseguir estar antenado, quanto mais melhor. Há quem diga a revisão diária na hora de dormir, né? Essa revisão tinha que ser segundo, minuto, ela tinha que ser o tempo todo. Se eu consigo prestar atenção em todas as respostas reativas que eu dou, eu observo em tempo real o quanto que eu ainda respondo pelas minhas tendências. E aí eu vou conseguindo tomar consciência dessas minhas tendências. Essa é uma proposta de mudança super valiosa. E é claro, também a Lu trouxe mais cedo, ajustar a minha postura mental. Cuidar da energia minha e do meu redor. Que é, de novo, olhar e orar e vigiar. Não adianta eu estar querendo mudar, eu estou sempre com a ideia fixa, que vai me acontecer, que vai me acontecer, que vai me acontecer, que vai me acontecer. Não adianta não. Acaba acontecendo que eu atraio mal. Pois é. Mas às vezes não com misericórdia. Não é assim? Então é isso. Eu tenho tentado trabalhar isso e tem sido muito bom, eu confesso para vocês, que é essa questão de atuar de forma consciente com o que eu já tenho e prestar atenção nas minhas reações, principalmente. Vim pra cá hoje, um motoqueiro meio que fechou assim e ele ainda me xingou todinho. Gente, eu vou voltar a tocar as caras, só. Vontade aí, como eu sou motoqueiro, você também é, né, Roberto? Gente, motoqueiro, eu falei, não posso, né? É irmão de moto, né? Não vou fazer nada. Mas vontade que eu. Aí eu falei, gente, olha que trem, olha como é que eu já reagi de uma forma tão animalesca, só porque me deu fechadinho, entendeu? Faz diferença. Você não agradeceu? Faltou agradecer. Não tinha ainda. Não tinha ainda participado do estudar. Agora não vai mudar. Mas é isso. Rodrigo, eu podia pensar assim, não, o rapaz está desatento, né, coitado? Pois é. Tomara que ele não... Eu tenho um amigo, eu tenho andado muito com ele, o Mozart. Outro dia a gente tava, assim, sabe quando você está num tanto de carro assim, e para virar à esquerda tem que fazer uma fila indiana? Aí vem um cara lá de trás, pulou todo mundo entra na frente da gente. Eu faço amanhã no colégio, seu direito. Gente, eu até suei. Sabe? Sério? Não, o pai, né? E eu sem cadeira, eu fiquei assim uns 10 minutos na fila, porque tinha uns 20 na minha frente. Eu fiquei lá atrás esperando, educado, no trânsito, beleza, né? O cara não, do Ismael, vai que tem alguém lá no trânsito, né? Aqui, aí ele me passou.
Na minha frente, gente do céu. Mozart olhou pra mim e disse, Rodrigo, eu não falei nada, ele viu, né, na Assembleia de Deus. Rodrigo, vai que ele tá com mais pressa que a gente. Vai que você quer amigo. Passando mal. Não, mas é o negócio, é o que o Porto falou. Nessa hora você vai ter que ser miupiótico para passar pelo miupiético, né? Boa, isso. Põe no Porto, escrever isso no Porto aí. Você põe mérito. Você me dá crédito. Crédito? Não quero passar batido assim. Lógico. Peraí. Sem a linguagem de advogado, né? Ô, Rodrigo, sabe qual a conclusão que eu tiro? Que ser bom é fácil, ser justo, ai, dói. Porque dá vontade de fazer a mesma coisa, né? Mas se eu estou agindo, tentando agir de acordo com a lei, eu necessito ficar nesse lugar e reconhecer que se eu fizer, tem preço. Tem que parar, respirar, absorver o golpe. E não é difícil. A teoria é fácil. É desafiante, né? É Desafiador. Desafio bom e não é à toa que está passando na minha frente, o Mozart está do meu lado, nunca é à toa. Ainda bem, foi um aprendizado, dividir com vocês. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E aí é aquilo que a gente falou há pouco, né? Curar o quê? Sempre curou lá a mulher corriça, o cego de nascença, o paralítico, por aí vai, né? Assim, sempre a cura profunda da enfermidade é em de cada um é sempre o que mais difícil lhe parece ser. E quanto maior o desafio, corre. Onde que tiver uma dificuldade, eu tenho um tesouro. Não é, Leandro? Corre. Quanto maior o desafio, aperta o passo. Não é? Ele pediu aqui, ó, como nós falamos, paralítico, pega a tua esteira, levanta-te e anda. Vá, não pegue mais, mas esforça. É com o seu esforço. Como diz a Eliane, tem que forcejar. Forcejar. Rodrigo. Oi. Diga lá. O que a Magda falou aqui no início? Todos estejam conscientes para se ligar ao Altíssimo. Fazemos por onde para se ligar para que tenhamos bom proveito. Então diz ali o cego, chama, liga-se a Jesus. Porque não adiantava você não gritar, se só se ligou na hora que ele gritou. Quando podia passar e ele ficaria, ele não ligava. Esforçou clamando e misericórdia atuou e ele... Aí ele foi se ligando através das palavras de gritar mais, ele se ligou. Eu pego o que faz. Levanta-te, suba, saia desse pranto que você se encontra. Pois é, e olha só, se ele, né, Vanessa, se ele, Jesus, o Cristo, fala para um cego de nascença, tem bom ânimo, o que ele diria para mim? Tenho tantas benesses diante da lei, né? São poucas não, né? São muitas. Então, o desafio é bom para mim, para nós. E aí vem o seguinte, gente, como é que eu faço isso acontecer? Onde que eu vou descobrir qual a enfermidade minha que eu preciso de curar? Qual das enfermidades, ou qual a principal, ou as principais enfermidades que eu preciso curar? Prioridade, né? Mas como é que eu identifico? As próprias dificuldades que vão me aparecendo, elas já são as oportunidades que eu tenho para cura. Tratadinho seu mal. Talvez eu possa começar pela que mais me aparece frequente, ou que mais seja frequente, e aí depois eu vou cada dia. Na hora que a gente fala de autoobservação, daquilo que eu faço de forma consciente, como é que eu reajo, é uma dica boa, né? Mas o Gilberto, ele fala o seguinte, eu entendo, né? Ele fala o seguinte, autoavaliação, se eu me permito fazer uma autoavaliação honesta, verdadeira, se eu consigo buscar uma quietude de alma, de espírito, silenciar,
de forma muito honesta, muito verdadeira, o que é que mais me incomoda? Beleza. É ela. A consciência, depois de uma avaliação honesta, ela me diz todas as características pessoais que eu devo abordar. E abordar também. Aí que tá. Eu tenho essa humildade comigo mesmo, essa honestidade comigo mesmo, e a partir da observação das minhas reações, daquilo que eu faço ainda de forma inconsciente, por vezes até de forma inconsciente ainda, o mal, o mal que não quero, esse faço, o bem que quero, esse eu não faço. Não é? Lucas. Paulo. Lázaro tá na hora, velho. É o Paulão. Paulo. Pois é, eu tenho comigo essa. Eu arrumo o tempo, fugindo das minhas distrações, eu arrumo o tempo, e mais do que arrumar tempo, eu sou honesto o suficientemente para poder descobrir quais as características pessoais que realmente eu preciso, que eu vim aqui para mudar. É isso. Honestidade na minha autoavaliação. Isso me dá o caminho. Simples assim. E ele lançando. Super-homem. Ah, é, ué? E gostei para chamar a capa. E ele, lançando de si a sua capa, lançou-se, levantou-se e foi ter com Jesus. O que é? Eu já botei, eu esqueci de botar os negócios. O que a capa simboliza, gente? Pode ser proteção, pode ser esconder também, disfarce. Máscara. A capa, no sentido simbólico da capa aqui, sabe, é tudo aquilo que me afasta, que me divide, buscando uma aparente proteção. Uma segunda pele que me afasta e com ela eu me sinto protegido do externo, e com ela ninguém me atinge, ninguém me incomoda, ninguém me abala. E eu fico fechado debaixo dela. O condicionamento com relação aos invólucros de toda a natureza, sempre que eu me isolo, sempre que eu me distancio dos outros, sempre que eu ajo de forma orgulhosa, prepotente. Se eu sou orgulhoso, eu não vou dar o braço para você nunca. Se eu sou prepotente, sua opinião nem me vale nada. E aí é a capa. Na hora que eu trato as minhas posses como fim, como objetivo. O meu carro, a minha moto, os meus títulos, professor, doutor, médico, o que quer que seja. Na hora que eu uso isso de forma a minha mulher, na hora que eu uso isso de forma a me distanciar, a me destacar, eu sempre a destacar, eu estou usando uma capa, simbolicamente. A minha supremacia intelectual. A circuncisão, inclusive, da minha própria casa, onde que eu moro. Eu tenho uma prima, ela tem da minha mãe, pequenininha também, que ela foi uma vez lá no Chico Xavier, lá em Uberaba. Aí, chegando lá, ela ficou impressionada, porque a casa dele era aquele trem, é como se não tivesse porta. Ela entra e sai o dia todo, e parava, ela foi de ônibus, lá da empresa que o marido dela trabalhava. E parava ônibus e fazia aquela fila de dar a volta no quarteirão. E entra e sai, ou seja, a casa dele era de todo mundo que precisava. Tem até só um parênteses rápido, que ficou dentro do ônibus que eles foram, ficou uma pessoa doente que não estava conseguindo sair. Aí o pessoal saiu, e o Chico saiu, sem ninguém falar com ele, o Chico saiu, entrou no ônibus para conversar com a pessoa que não conseguiu descer no ônibus. Sem ninguém falar. Sem ninguém falar. Misericórdia. Sem ninguém falar, né? Deus e desce, né? Deus e desce, né? Ou seja, todas essas minhas apegos materiais, inclusive meus títulos, eles me afastam, me distanciam. São as capas que eu uso. Aí sim, ele lançando de si sua capa, levantou-se, aí sim ele foi ter com Jesus. Pois é. Em João, Jesus Cristo disse, né? Vim para que tenham vida e vida em abundância. Exclui aqui as minhas posses, a minha vontade de ter um carro melhor, de ter uma situação de vida melhor,
de ter um título, de estudar mais. Exclui. Não. E como é que convida esse trem? O negócio é a forma como eu lido com essas posses, títulos. Não é assim? Sempre que eu tenho isso daqui como fim, o propósito da minha vida é aquilo ali, ser doutor por ser doutor, ter um carro legal por ter um carro legal, ter um apartamento mais chique para falar para os outros, ir para a Europa para contar para os outros que eu fui para a Europa. Sempre que eu uso isso como um fim, eu estou na distorção. Sempre que eu uso como um meio para atingir algo maior, porque eu estou precisando descansar, aí eu faço uma viagem legal, eu estudo para conseguir algo que ali eu consigo atender a vontade divina, inclusive de poder ajudar o próximo. Aí sim, quando eu uso desses mecanismos aqui como meio, aí eu estou na ordem. Não tem distorção nenhuma, né? O foco naquilo ali, no materialismo, ele me deixa cego para que realmente me importa na vida. Esse é o ponto. E quando eu estou preso nas minhas capas, eu não me liberto a ponto de contactar o Cristo. Não é assim? Eu fico preso, circunscrito debaixo da minha capa, que aparentemente me protege dos outros. Dentre elas, a minha arrogância, minha potência, meu orgulho, minhas vaidades, por aí vai, né? Bafura. Todas as impressões favoráveis a partir das opiniões dos outros me trazem bem-estar. Já críticas ou discordâncias alheias não são suportáveis para mim. Elas arranham a minha projeção idolatrada. E aí eles penetram na minha capa, aquilo que eu não queria que acontecesse. E a proposta, então, é encontrar Deus em tudo, em todas as situações, em especial nas adversidades. Não é assim? E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego, ele diz: mestre, que eu tenha vista. Esse trechinho para mim é show. O Gilberto, ele já lança uma polêmicazinha, é o seguinte, e se não me engano, em Lucas, esse trecho, ele fala que tinha mais de um cego, não era só Bartimeu, não. E aí, primeiro o Gilberto lança uma polêmicazinha: o que é esse eu? Será que ele exime a possibilidade de ser fraterno, de praticar o altruísmo, querendo só para si o benefício? Logo em sequência, Gilberto coloca o seguinte: esse eu aí é o reconhecimento de que ele é o problema. O problema está nele. O problema está em mim. Em mais ninguém. E aí, ele, ao invés de pedir que o sol brilhe mais fortemente, que o sol ilumine mais para que ele consiga ver em função de uma atuação exterior, não. O ponto a ser atuado é em mim, não é no exterior. Eu é que tenho que mudar. A cegueira é minha. Então ele fala que eu, reconhecendo que eu estou com dificuldade, ela é minha, eu tenho a vista. Isso aí, aqui é cheio de psicólogo, né? É uma sintonia com o saudável. Eu acho que se a pessoa que está ali, ela realmente não quiser, não reconhecer que a dificuldade está em si, não tem sintonia com a saúde. Não é por aí? É ali. E aí? Aí que vem a danada da pergunta. Lá atrás, lá na casa lá da contorno, Helena Duarte fez essa pergunta, né? Fez esse ensaio. Imagina. Aliás, vamos fechar o olho, só 5 segundinhos. Fecha. Apaga a luz. Tem de apagar isso. Apaga a luz e fecha o olhinho. De repente, Jesus aparece na minha frente e me pergunta: o que queres que eu te faça? O que seria a resposta, gente? Se quiser, pode abrir. Qual que seria a minha resposta diante de uma pergunta dessa? O Cristo. O Hipólito, na época, muito malandro, ele falou assim: que seja feito. Você lembra que você falou? Não. Que memória, hein? Memória de cruzeirense é fraca mesmo. Você falou o seguinte: que seja feita a tua vontade. Eu lembro disso. Está gravado? Tem uns quase 10 anos agora. Uns 8 pelo menos. Pois é, o que queres? Eu diante do Cristo pergunta: o que queres que eu te faça? Qual que seria a minha resposta? Essa é de botar apertado, não é? Pelo menos para mim.
Porque todos aqueles que estavam ali viam Cristo, de menos ele. Toda a multidão que seguia via o Cristo, de menos ele que estava sentado. Ele não via. Simbolicamente é, não. Fisicamente sim. Ele era cego porque não via o Cristo. Os outros viam. Ou achavam que viam e ele Ou achavam- reconhecia a sua cegueira. Reconheceu a sua Cristo e falou, ele reconheceu que eu sou Ele cego. Eu teve não essa te vejo. humildade, Eu autoavaliação humilde e verdadeira, a fonte de Cristo. Eu não faço contato com Cristo. Eu não faço. Ele está lá, mas eu não faço. Inclusive encarnado, né? E eu nem vejo. E ali ele fala, uma grande Não vejo multidão que que alcance. seguia, junto com os discípulos, uma multidão que seguia. Pois é. Eu aprendi nessa lição muito com Bartimeu.